Pessoal, eu vou abrir o manual aqui que está... É o manual que está liberado, que o irmão também partilhou. É o manual que está liberado no site da RCC Brasil. É esse daqui. Qualquer outra versão não é oficial, só as que estão dentro do site da RCC Brasil. O irmão falou sobre a missão, falou sobre a logo. Eu só queria lembrar a questão: qual é a missão da RCC Brasil? Eu baixei um arquivo aqui agora. A nossa missão é evangelizar com renovado ardor missionário a partir da experiência do batismo no Espírito Santo, para fazer discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós formos olhar a marca, é evangelizado com renovado ardor missionário. É o Espírito Santo em saída e a língua de fogo. A partir da experiência do batismo no Espírito Santo, que também é o que a bomba do Espírito Santo vem mostrar para a gente, para fazer discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, a cruz. Então, a marca em si, ela traduz a missão da renovação carismática. Tudo que é citado na missão é traduzido na imagem. Se alguém perguntar, mas por que é esse símbolo? Além da gente dizer que a pomba simboliza o Espírito Santo, que o verde e amarelo é a língua de fogo e também representa o território do Brasil, também dizemos, é a missão da renovação carismática. Tudo que nós temos de símbolo, ele tem um sentido específico. Se nós formos olhar na nossa igreja, na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, cada um dos elementos que são utilizados tem um significado. Se você for olhar o ostensório que está no Santíssimo exposto hoje, ele tem 4 símbolos em cada uma das pontas. Eu não sei se alguém observou ou já observou isso aqui. Ele tem 4 símbolos. Ele tem o anjo, tem o leão, tem o anjo, eu anotei, o anjo, o leão, o boi, e qual é o outro símbolo do evangelho? O homem, o anjo. No evangelho tem um homem. Esses 4 símbolos representam os 4 evangelhos, e ele está representado no ostensório. Cada coisa que você observar da igreja vai ter um significado. A roupa de Nossa Senhora, por que Nossa Senhora de Pentecostes ela tem uma parte vermelho e uma parte azul? Porque ela é viúva, mãe e virgem. O azul é virgem e o vermelho é viúva, e também o fogo de Pentecostes naquele momento. Branco e azul também, porque ela era viúva naquele momento que foi colocado, e o azul também, porque ela é virgem sempre. Cada uma das coisas da igreja tem um significado. Agora, voltando aqui para o manual. Bom, se a gente for seguir aqui olhando, ele traz, esse manual daqui, ele fala da aplicação da marca da RCC Brasil, como o colega falou. Essa especificação aqui de redução máxima, e a próxima página, ele fala o que é que se deve ser observado quando for fazer as variações em si. Vocês podem observar que essa distância daqui do nome Renovação Carismática para o nome que tem embaixo, ele é da medida de 1 I, daqui da palavra carismas. Estão entendendo? Tudo é medido. A distância dos objetos que vão estar na marca é sempre a distância de uma referência. No caso, esse I. Pode observar que está o I aqui em todas as posições. A distância certinha. Para que ninguém se perca na hora de fazer uma construção. Ah, mas como é que vai ser quando a gente for botar a das dioceses? Observa o mesmo alinhamento. Olha. A linha de baixo tem que estar alinhada com a ponta da asa daqui, para poder colocar. E não deve passar, porque esse nome aqui é pequenininho, né? Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro. Existem dioceses com nome gigante. Em si, não deve passar daqui condensando para cá. Mas os ministérios? Vejam só, a situação que a gente tem hoje a nível nacional.
existe uma orientação que o Ministério de Música e Artes e o Ministério Jovem, as assessorias passaram uma recomendação de uso para que se utilize o nome da diocese e o nome do ministério. Só que a solução ideal é você usar o nome da diocese. Por exemplo, vai ter um evento aqui em Anápolis, na diocese de Anápolis, o nome de um evento jovem aqui, o Congresso da Juventude. Vamos dizer que foi o Congresso da Juventude. Quem vai assinar embaixo? Se a gente assinar essa marca daqui e colocar embaixo a Arquidiocese de Anápolis, está errado? Não, quem está promovendo? A Arquidiocese de Anápolis. O ministério faz parte da Arquidiocese. Se a gente assinar com a Arquidiocese, está errado? Não. Está correto, corretíssimo. Então, recomendo que todos os eventos de ministério, vocês assinem com a diocese. Seja qual for o ministério, assine com a diocese. Porque em hipótese alguma vai ter erro. Porque para ficar claro, por exemplo, nós fizemos a semana de formação. Aí eu usei a assinatura do Ministério de Formação. Então, no caso, você recomenda que fosse a diocese. A diocese de Anápolis. Não é a diocese de Anápolis que promove? Estaria correto? Todo mundo concorda que está correto? Para ninguém ter erro, a gente assina com a diocese. Agora, um evento, congresso estadual, que vai acontecer na Arquidiocese de Anápolis. O Congresso Estadual da Renovação Carismática Católica vai acontecer na Diocese de Anápolis. Qual assinatura a gente coloca? Não, do Estado, Goiás, né? O Congresso Estadual de Goiás vai acontecer na Diocese de Anápolis. Assinatura do Estado de Goiás, porque vai circular no Estado todinho esse cartaz desse evento. Quem está promovendo? O Estado de Goiás. Então a assinatura vai Goiás embaixo. Congresso Nacional acontecendo na Diocese de Anápolis. Qual é a assinatura que vai? É SCC Brasil. Ou nacional. Se a gente utilizar as assinaturas das instâncias, não erraremos. Qual é o significado disso? Por que isso aí? A marca, ela representa uma instância que tem um estatuto. É estatutária. O ministério não tem estatuto. A diocese tem ou deveria ter um estatuto. É correto que tenha, porque faz parte do colegiado. O Estado, a mesma coisa. E no caso do Ministério de Universidades Renovadas? Aí a gente chega no problema mais complicado. Esse é o problema mais complicado de todos. Todos os outros ministérios já... Deixa eu explicar agora, que eu devia ter explicado antes, desculpe. Por que aconteceu essa unificação da marca de todos os estados? Em 2010, vocês lembram qual foi o tema de 2011? Foi o tema da unidade, sede solícitos no vínculo da paz. Acho que não foi exatamente isso que ficou, mas o tema era esse. E, inclusive eu vi um crachá lá na casa de América, desse evento. Tinha lá, agora eu já sei porque eu lembrei disso. Esse ano, o ano de 2011, foi o ano da unidade. E foi o ano que foi lançado esse projeto. Da unificação da marca. Antes, cada estado utilizava uma marca, cada ministério tinha uma marca também. E nesse ano o Senhor suscitou esse projeto da unidade para todo mundo. Hoje, 100% dos estados usam a marca, a mesma marca. A gente pode dizer com muita propriedade que 95% das dioceses utilizam também a marca única. E dos ministérios, o único que ainda está em processo de adaptação, de mudança, de convencimento, é a Universidades Renovadas. Mas por quê? Porque é uma coisa muito particular. A marca da Universidades Renovadas tem uma história, ela teve um momento de criação, auxiliou muito a renovação também, e estamos andando para essa mudança, só que ainda não aconteceu. O Ministério de Música e Artes já migrou, está acontecendo essas adaptações. O Ministério Jovem também já migrou, está acontecendo algumas adaptações ainda. Em breve pode ser que o Ministério de Universidades Renovadas faça essa mudança.
Agora, o que a gente precisa frisar com isso? Antigamente, os ministérios e os estados, eles se detinham muito a expressar que era estado ou ministério somente através da assinatura, o que não é correto. O restante da composição visual, ela diz bastante, principalmente para esses eventos jovens, para os eventos de música e arte. Vocês podem ver que na qualidade visual do restante, na comunicação visual, a gente tem tido um ganho muito forte. Antes, todos os eventos eles eram representados apenas pela marca do ministério. Pegava a marca do ministério, botava a vendedora lá e acabou. Hoje não. Hoje tem uma ilustração, hoje tem um título, tem um rema. Isso tudo dá uma qualidade visual. E a assinatura da renovação. Isso tem uma comunicação direta com o público específico. E não é conversa de designer não. Realmente a gente vê isso acontecendo. E vocês veem isso no estado, na diocese de vocês também. Amém? Vamos lá então. Nós vamos falar sobre internet e redes sociais. Esse é o mesmo material que eu usei na Enacom, que foi agora há poucos dias. Aí eu trouxe o mesmo material para estar trazendo para vocês. A Enacom é a Escola Nacional de Comunicação, que ela durou 5 dias dessa vez. Essa formação foi durante uma tarde toda e eu vou demorar alguns minutos aqui, que você mais vai dar tempo, não se preocupe não. A rede não é um instrumento, mas um ambiente no qual vivemos. Essa é uma afirmação do padre Antônio Spadaro. Está no livro Cyberteologia. Vocês podem adquirir, eu acredito que já tem 4 anos esse livro. Mas ele é muito atual ainda. Ele fala sobre muitas coisas. O que é que ele quis dizer quando a rede não é um instrumento, mas um ambiente? Eu quero trazer para vocês um conceito que ele também fala dentro desse livro, que não existe um mundo virtual. Tudo é o nosso mundo mesmo. O que acontece é que a gente tem um continente digital para desbravar. Quando nós entramos na internet, quando nós tocamos no tablet, quando nós enviamos um vídeo, botamos uma foto, é um alcance, um alongamento que nós tivemos. O nosso braço pode chegar mais longe um pouquinho, através dos equipamentos digitais. Ele pode chegar mais longe um pouquinho, ele pode alcançar esse continente digital. Por que ele diz isso? Porque o que você publica no Facebook é seu. Mesmo que você que alguém quis inventar alguma coisa, mas partiu de você. Então continua sendo real. Ele vai sair de dentro ou de sua mente, ou do seu coração. E o que nós precisamos absorver de conceito do que o Spadaro fala é que nós precisamos imprimir nessas redes realmente o que nós somos. E não tentar ter uma vida diferente da que nós temos. E os papas vêm seguindo essa mesma linha. Papa Bento XVI, Papa João Paulo II e o Papa Francisco, eles vêm seguindo esse pensamento. A internet não é um meio a ser usado, mas um ambiente a ser habitado. Então, no caso, homepage, era como era chamado antigamente o site. Homepage significa página, casa-página, né? Traduzido ao pé da letra. Então, nós podemos entender que é a nossa casa na internet. Por isso que eu perguntei se o site de vocês tinha um site, ou se o grupo de oração de vocês tinha um site. Se não tem, ele não tem casa na internet. O Facebook é um site, uma rede. Vocês têm um espaço alugado dentro de uma rede, mas não tem uma casa própria. Se o dono resolver acabar com o Facebook, como é que vai acontecer com a casa de vocês? Acabou, vai para outra rede. Como foi com o Orkut, né? Quem tinha o Orkut, acabou o Orkut, foi para outra rede. Aí vai sempre ficar pulando de uma casa alugada para outra, de uma casa alugada para outra casa alugada. Se você tiver o seu site forte, ele sempre vai estar lá. Claro que tem um custo, mas o endereço vai ser seu. Por exemplo, o RCC Goiás.
rccgoiás.org.br, né, Núbia? É a casa, é o endereço. Segunda-feira está no ar. rccanápolis.com.br.org.br. Tem a casa também. Lá eu tenho RCC Sergipe, RCC Aracaju, tudo.com.br. É a nossa casa. Claro que tem a hospedagem dos arquivos, que é uma questão mais técnica. Mas é o lugar onde a gente tem. Então aí você está dizendo que não é para a gente ter fanpage no Facebook. Não, estou dizendo isso não. Calma, muita calma nessa hora. A gente vai chegar nesse momento. A internet está mudando o nosso modo de pensar? Sim. E está mudando a nossa forma de receber informações, de interagir com as pessoas e, por consequência, o nosso modo de pensar. O desafio não deve ser de que forma usar bem a rede, mas como viver bem em tempos de rede. Vocês lembram daquela imagenzinha no coração? Ela vai aparecer aqui de novo. Aí o mesmo texto, o coração como você se machucou, estava olhando no meu Facebook. Aquela mesma imagem de manhã, que a internet muda esse modo de pensar. E muitas vezes a gente deve evitar a ingenuidade de acreditar que novas tecnologias estejam à nossa disposição, sem modificar em nada o nosso modo de perceber a realidade. Muda bastante o nosso modo de perceber a realidade. Tanto para ruim quanto para bom. Eu fui olhar ali de novo, correndo na hora do intervalo, o que a RCC Brasil tinha postado. Já postou mais um texto maravilhoso sobre família, que nos ajuda muito a crescer. Um dos textos que eu lembro era: os filhos são bênçãos das nossas vidas. É um texto para todo mundo ler. E que, se vocês acompanharem as redes sociais, a RCC Brasil tem tanto no site da gente, quanto no Facebook, quanto no Twitter. Eles publicando direto. Isso modifica a nossa forma de pensar. Só que tem gente que só se machuca. E a gente tem que evitar isso, né? Internet e os desejos do coração humano. Os relacionamentos, a comunicação, o conhecimento. A internet vem influenciar diretamente nessas três coisas, nessas três formas. São as três que eu fui pegar para a gente poder ver. Nos relacionamentos, podem lembrar sempre que tem coisas boas e tem coisas ruins. Coisas que poderiam ser boas nos relacionamentos. Eu conheço pelo menos 4 casais de comunicadores que se conheceram através de relacionamento na internet. Casaram, estão bem casados hoje. Alguns já têm filhos, outros ainda não têm. E alguns são bem distantes um do outro. Eram de cidades distantes, outros de estados diferentes. Se conheceram, tem um casal que está namorando também e que é distante, são comunicadores que souberam utilizar muito bem para relacionamentos. Ainda existe a possibilidade do pastoreio, a possibilidade das conversas, do acompanhamento, mas também tem as coisas ruins, relacionamentos que não levam a nada, brigas, discussões, também já vi perseguições, polêmicas, que são coisas que precisam ser evitadas. Comunicação também, existem várias formas de comunicar, isso não precisa nem conversar muito. A gente sabe muito disso e vai ter uma atividade direcionada para isso. E conhecimento, estudo. A Renovação Carismática tem um Instituto de Educação à Distância. A Século XXI também tem esse portal de educação à distância. Existem N universidades que também têm educação à distância, que as pessoas podem estudar. Isso muda a forma de conhecimento, fora o conteúdo que é entregue de forma gratuita. Internet e os desejos do coração humano ainda. O cyberespaço ressalta a nossa finitude, espelha nosso desejo infinito e divino. Com a internet, o homem conseguiu realizar algumas coisas que ele nunca imaginou conseguir. Sempre desejou, mas não conseguia. Por exemplo, conhecer pessoas de outros países, articular com pessoas de outros locais. Por exemplo, eu tenho 2 amigos que estavam servindo lá na Cracóvia e a gente conversava praticamente todo dia.
pelo WhatsApp, tinha um grupo da gente, de amigos, que a gente ficava trocando mensagem direta. Então essa comunicação possibilitou através da internet. E se a pessoa não conseguir um entendimento muito bom disso, ela vai começar a tirar os pés do chão. Aí eu posso conhecer várias pessoas, posso trabalhar em qualquer lugar, posso fazer diversas coisas impossíveis, e não é bem assim. Primeiro, aonde a gente está, quem está próximo de nós, e depois a gente vai fazendo o restante. Mas é claro que para isso pode visitar um museu distante, você pode visitar através de câmeras virtuais, de câmeras 3D, fazer uma visita à Capela Sistina, por exemplo, você pode ver as imagens que estão lá. Também outros santuários que tem aqui no Brasil você pode estar visitando. Não é a mesma coisa, né? Mas já é um pouquinho para você poder estar conhecendo. Visitar museus também. Algumas características da rede. A rede é interativa. Você recebe a resposta da pessoa que está falando. A rede é não linear. Ela não tem uma direção contínua. Acontece uma coisa naquele momento, no outro momento não vai acontecer a mesma coisa. Ela é totalmente conectada um com o outro. É democrática, porque as pessoas falam o que querem, o que desejam, mesmo que não prestem, mas falam. É em tempo real. As coisas acontecem naquele momento. Tem uma sensação de onisciência, de conseguir saber tudo. Onipotência também. Antigamente a gente só tinha esses três conceitos a Deus, né? Hoje nas redes sociais tem a sensação disso. Na internet se tem a sensação disso. De onisciência, onipresença e onipotência. Tudo pode saber, em todo lugar pode estar e tudo pode conhecer. É só a sensação, irmãos. Só a sensação. Porque esses três são Deus. Ninguém tem as três coisas. E infinitude, que jamais vai acabar. E a gente pode encontrar outras e outras coisas na internet também. Mas a fé nos tempos de rede. Se a rede transforma o nosso modo de viver e de pensar, não mudará o nosso modo de pensar e viver a fé? Ou será que já está mudando? Já está mudando, irmãos. Pode ter certeza que muda. Tanto de viver quanto de apresentar para os outros também. A internet, com sua capacidade de ser, ao menos potencialmente, um espaço de comunhão, faz parte do caminho do homem para esta consumação em Cristo. É preciso, então, ter uma visão espiritual da rede, vendo Cristo que chama a humanidade para ser cada vez mais unida e ligada. Tudo a ver com a primeira apresentação que a gente falou, né? Comunhão, unidade, ligação, conexão. A maior contribuição da igreja para a rede é ajudar o homem a entender melhor o significado profundo da comunicação e das mídias, sobretudo porque elas influem na consciência dos indivíduos, formam a sua mentalidade e determinam a sua visão das coisas. Isso está na Carta Apostólica, o Rápido Desenvolvimento, em 2005. 11 anos atrás, e super atual. Papa João Paulo II, a gente pode dizer que ele escreveu a teologia da comunicação e já convivia com a internet naquele tempo. A tarefa da igreja é de acompanhar o homem em seu caminho, e a rede faz parte integrante desse percurso de modo irreversível. Irreversível. Como a rede mudou a nossa vida? Capacidade de existir, capacidade de procurar Deus, capacidade de escutar, capacidade de doar, capacidade de testemunhar, capacidade de pensar junto com as pessoas e capacidade de estar junto. A gente tem N exemplos. Pensar juntos. O material da gente da comunicação está sendo feito conjunto. Uma pessoa está lá no meu estado, sou eu, Aracaju, lá em Sergipe, outra está no Rio de Janeiro, outra está na Paraíba, tem o pessoal que está em São Paulo e todo mundo está fazendo junto esse material. Ou seja, a gente está pensando junto. Capacidade de estar junto, conversar nos grupos de WhatsApp e etc. É uma coisa que muda bastante.
Primeiro desafio, a autoridade. A internet permite ligação direta com o centro de informações, pulando toda forma de mediação visível. Isso é bom ou ruim? Por exemplo, ontem, foi ontem de noite, um irmão de um estado compartilhando uma publicação do ICRIS. O ICRIS, eu não sei se todo mundo conhece, é o Instituto Internacional da Renovação Carismática. É como se estivesse acima da CAT, da SCC Brasil. Ele estava publicando, em português, a publicação era, uma orientação sobre o seminário de vida de 7 semanas. Que para o ICRIS, na Europa, o seminário de vida é de 7 semanas. Só que aqui no Brasil, o seminário de vida é de 9 semanas. E a gente tem as publicações oficiais. Aí eu coloquei para esse irmão, eu não participo de grupo de todos os estados, porque eu não consigo. Eu participo de alguns estados que necessitam de um pastoreio mais próximo, ou então que tem coordenações com pouco tempo, ou então o estado que eu for visitar, eu faço parte também do grupo do WhatsApp. Esse irmão, eu falei nisso. Irmão, a sua referência de informação é o material oficial da SCC Brasil, porque nós estamos no Brasil e o pastoreio é direcionado pelo Brasil em si. Mas hoje em dia a gente tem acesso a informações de todos os locais. Por exemplo, os discursos do Papa, nós vemos ele diretamente. E muitas vezes é mais fácil a gente escutar o que o Papa está falando do que ver aqui, porque o do Papa a gente vê todo dia, né? Quem tiver celular está vendo todo dia. E a nossa paróquia não. A nossa paróquia só posta, às vezes nem posta a homilia do padre, do domingo, ou a orientação dele. Então muitas vezes a gente escuta mais o Papa do que o nosso pároco. E o nosso pároco é que faz o pastoreio da gente. São coisas para se pensar. É um dos primeiros desafios. Não se trata de transmitir noções abstratas, mas de oferecer uma experiência para ser compartilhada. Autoridade versus celebridade. O segundo desafio ainda na hierarquia. Não existe hierarquia na rede. Tudo é disposto de forma horizontal, com ligações links. Enquanto a igreja vive outra lógica, ela vive do testemunho respeitável da tradição do magistério, cuja missão é proteger o povo de Deus contra desvios e enfraquecimentos. A tarefa pastoral do magistério é, pois, organizada para vigiar a fim de que o povo de Deus permaneça na verdade que liberta. Isso está no Catecismo 890. Um exemplo disso é o PageRank do Google, né? Se você fizer uma pesquisa no Google sobre um determinado assunto, ele muito provavelmente não vai dar uma resposta do Catecismo. Porque ele tem uma lógica de busca dentro dele, ele tem um PageRank que vai de acordo com o que o povo fala, do que as páginas que estão lá dentro da internet respondem. Então, qual é a verdade? A que a igreja diz ou a que a internet diz? É outro desafio de hierarquia. Aí nós também vimos quais são as respostas disso na primeira apresentação. Na rede de autoridade não desapareceu, mas há riscos de ficar ainda mais oculta. Desafio 3. O conteúdo passa pelas relações. E isso é muito importante para nós. A nossa palavra-chave é testemunho. Todo comunicador, a maior e mais importante comunicação que ele faz é através do testemunho. E tanto testemunho que acontece o dia a dia com a pessoa que está aqui próxima, quanto nas redes sociais. É o mesmo testemunho que você dá. As páginas que você curte, as páginas que você visita, os conteúdos que você recomenda. Por isso que é preciso ter muito cuidado com as imagens que você coloca, que você recomenda, porque muitas vezes pode até ser bonitinha, engraçadinha, mas você só viu uma. E as outras que aquela mesma página, as outras imagens que aquela mesma página botou antes, podem ferir a moral da igreja. Ou então pode ser polêmicas,
Um outro certo colega meu, ele tem publicado algumas mensagens bem polêmicas, né? Alguns textos próprios, inclusive ele tem um blog dele. E são coisas que não levam à unidade. Não busca a unidade, mas sim busca a divisão, busca a polêmica em si. E ele mesmo já falou que ele era polêmico e etc. em algumas postagens dele. E eu recomendei para a equipe nacional que não fosse quem lesse e discernisse que queria compartilhar aquilo, era livre para compartilhar o que quisesse. Só que eu recomendava que não era para compartilhar em nenhum site de instância. Não era nem para curtir, nem para compartilhar. Porque gerava polêmica e porque aquela pessoa queria aparecer. Aí o que eu quero compartilhar com vocês? Todo mundo que posta alguma coisa na internet quer aparecer. Isso é fato. Porque se você não quisesse que aparecesse, você não postava na internet. Você guardava. Quando eu boto uma foto do meu filho e minha filha, eu quero que apareça. Pelo menos para os meus amigos que estão dentro dos meus amigos do meu perfil. Eu quero que apareça para eles. Agora, claro, de uma forma que só meus amigos vão estar vendo. Eu gosto de comparar muito qualquer site de rede social com um carro. O site da rede social, ele vai lhe levar para algum lugar. No caso, a gente pode comparar um carro com o Facebook, um carro com o Twitter. Se você vai entrar no carro para ir para algum lugar, para encontrar os amigos, ou para ir para a igreja, ou para ir para qualquer lugar. É a mesma coisa que você entrar num site de rede social. Você vai entrar para procurar amigos, para procurar algum grupo ou alguma fanpage. Quando você entra no carro, você tem que saber dirigir, ou então tem que estar com alguém que sabe, não é? E quando você entra no Facebook, você sabe como é que você compartilha só para uma parte dos amigos, só para a outra parte dos amigos, sabe como é que bloqueia as pessoas, sabe como é que não lhe marca, você sabe qual é a diferença de perfil para fanpage? No carro você precisa saber dirigir. E às vezes não, sempre, para passar no exame de admissão você tem que saber até mexer na mecânica do carro. Um pouquinho, mas tem que saber. E no Facebook, vocês estão procurando saber disso? Aí muitas vezes acontecem os acidentes na rede social, porque a gente não sabe dirigir o site que a gente está. Então a gente tem que procurar. Então onde é que tem? Ajuda do Facebook. Ele diz tudo. Tudinho, ele fala tudinho. Só você procurar lá na ajuda do Facebook. Como bloquear as pessoas, quem você deve adicionar, como fazer as categorias de amigo ou não é amigo, com visibilidade para isso, para aquilo outro. Ele fala tudinho. Se você quiser, você pode procurar no YouTube. No YouTube também fala. Ou então você pode procurar as pessoas que trabalham com social media também. Amém? Amém. Isso serve para todas as redes. Twitter, Pinterest, Snapchat, tudo que tiver, vocês busquem informações antes de estar entrando. Instagram, para que possam ter uma convivência harmônica nesse local. Só assim, de aviso prévio. Grupo de oração não deve ter perfil. Grupo de oração tem que ter página no Facebook. E outra coisa mais, grupo de oração é necessário que tenha um site, se tiver condições de ter. Se não tiver, procura aprender para tentar fazer o site do grupo de oração. Existem formas de criar site do grupo de oração gratuitamente. Se você quiser ter um endereço, grupo de oração, tal.br, R$30 por ano você vai gastar. Vai pagar para um órgão do governo. Não é para A nem B, é para o órgão do governo que gerencia os endereços, que também é uma possibilidade. Daqui a pouco eu vou falar disso, que vai ser no exercício que eu vou passar para vocês. Desafio 4, supermercado da fé. Homem busca Deus na internet. Isso é fato. Se você for olhar lá,
dentre as palavras mais procuradas, cura é a terceira, se eu não me engano. Deus é a segunda, Jesus é a quarta. A primeira não interessa não pra gente. Não tem necessidade não da gente saber. É pornográfico. Ferramentas de pesquisa na web são bênção ou maldição? Porém, tem-se o risco de cair na ilusão de se alcançar o sagrado sempre que se quiser, pois está à disposição. Essa questão de alcançar o sagrado é uma coisa muito complicada, porque antigamente a gente podia ver, isso aí eu falo porque eu fui estudante de ciência da religião e eu conheço bem esse campo do campo religioso. Há alguns 10 anos atrás, quando começou a explodir as igrejas pentecostais, 15, 20 anos, e explodiu as igrejas pentecostais, o homem, o ser humano, ele ia buscar a cura nessas igrejas, porque era mais fácil de ter acesso, né? Lá onde eu moro, ainda hoje, é bem similar a quantidade de bar de esquina e igreja pentecostal, porque eu moro na periferia, né? Cada esquina que você vai tem um bar de um lado e uma igrejinha pentecostal do lado. Quase todo lugar tem. É concorrência direta. Sai de uma, entra na outra. Às vezes eles alugam até o prédio, né? Uma igreja aluga o prédio da outra e continua até o nome fica o mesmo, só para o pastor ou a pastora. Por quê? Porque o homem estava sedento por cura, né? E ele ansiava por isso. A gente pode ver agora na internet esse fenômeno. Teologia da Umbanda tem na internet, teologia disso, daquilo, outro, as igrejas botando um monte de coisa também, e tudo pela internet também. Então o homem está procurando isso. Claro que a Igreja Católica também usa da internet para poder publicar muitos materiais e dar acesso ao povo. Isso não é errado. O que é errado é mentir para o povo. Além de buscar somente o que se quer e não o que realmente é a necessidade. Existe uma livre interpretação das coisas fora do seu contexto original. Esse é o grande perigo. Quem quer, publica o que quer. Não deixa de ter aquela autoridade. Dentro da Igreja Católica isso também acontece. É exatamente o exemplo que eu falei sobre a questão das polêmicas. Então, quando nós formos ler alguma coisa, nós temos que procurar sempre os veículos oficiais da renovação. Sim, os veículos oficiais. As pessoas que nós conhecemos, que nós temos confiança, também para estar junto disso. Por isso que eu sei, quando eu vou publicar alguma coisa, eu sempre leio, releio, procuro, consulto, para poder fazer um compartilhamento. E nós precisamos fazer a mesma coisa. Não é só porque viu, essa pessoa é de estado tal, é de tal local. Não, você tem que ver realmente se aquilo que ela está publicando veio de outro órgão. Se tem uma referência de alguma instituição. Eu vou compartilhar no site do meu grupo de oração. Busque ver se é de alguma instância oficial, para você depois não responder pela falta de zelo que você teve. Desafio 5: cyberperegrinação. Conhecer locais de peregrinação sem sair de casa. Foi o que eu tinha falado. Santuários, igrejas e até acender velas e assistir celebrações. Com o tempo pode-se ter a substituição de uma vida offline por uma vida online e a subvalorização do sagrado e do conceito de comunidade e comunhão. Eu vinha conversando com os irmãos exatamente sobre isso. Até que ponto é interessante fazer uma transmissão online? Qual é o evento que nós precisamos transmitir online? Nós estamos alcançando a nossa comunidade? São coisas que não têm resposta pronta. Você precisa avaliar aquela comunidade que você pertence, para saber realmente qual é a necessidade de fazer isso e até onde vai alcançar. Liturgia e sacramentos. Existe um texto novo, agora que foi publicado pela Pastor, e eu ainda não tive a possibilidade de incluir aqui. Mas, a grosso modo, a gente pode falar que
O contato digital, através da televisão, através do rádio ou da internet, não substitui o sacramento em si. Existe uma recomendação da igreja que as pessoas que têm dificuldade de locomoção, não podem se movimentar, elas escutando a missa pelo rádio, estão sendo absorvidas. Mas isso é só para quem tem impossibilidade. Quem não tem impossibilidade, quem tem todas as capacidades perfeitas, tem que ir à missa. Só que aí, o que é que não? Isso que tem a ver com nós comunicadores. Além de nós sermos formadores, também existe a questão do filmar uma Santa Missa e depois colocar a Santa Missa no YouTube, por exemplo. Não se deve fazer isso, em hipótese alguma. Não se deve retransmitir a Santa Missa, a celebração. Isso está no diretório de comunicação. Por quê? Porque naquele momento da celebração é um momento único com as pessoas que estão ali. Você pode pegar uma homilia e pode fazer o recorte e colocar uma homilia, porque a nível formativo. Agora, a Santa Missa toda não pode retransmitir não. Já é documentado pela igreja. Isso é uma norma dentro do diretório de comunicação. Não se pode fazer. Eu recomendo coisa semelhante com a fotografia. Nós temos os 3 momentos: o momento da elevação, da transubstanciação e o momento do Cordeiro de Deus, que é o último momento onde se levanta a hóstia consagrada. Eu recomendo que nós façamos fotografia apenas no último momento, não nos momentos anteriores, porque são os momentos realmente da transubstanciação e da elevação. São os momentos, a gente pode dizer, místicos da comunhão. Como? Eu recomendo, não existe proibição da igreja, é uma recomendação minha, que não se faça nos 2 primeiros momentos, que é o da elevação e o da transubstanciação. Quando todo mundo está junto, a elevação é quando o padre levanta, né, no primeiro momento. Depois tem o que todo mundo se ajoelha, que é a transubstanciação. Nesse momento também não recomendo fotos. Agora, no último momento, que é o momento do Cordeiro e o momento final, aí sim nós podemos fazer a foto. Nos 2 primeiros não. Como a Arquidiocese de São Paulo tem material que fala sobre fotos na missa. E tem isso que você está falando. É ótimo material. Eu sei qual é. E aqui esse material é direcionado para todos, não só da igreja, mas fotógrafos em geral. É muito bom. O Jovens Conectados compartilhou ele também. Mas eles ainda permitem tirar foto no momento da transubstanciação, nesse material. Mas também não proíbe. Eles falam que é uma orientação, né? Lá eles falam orientação. A gente está preparando também, junto com o pessoal do Renascem, do Ministério para Seminaristas. Eles estão preparando um livro e a gente vai fazer um adendo sobre comunicação dentro desse material. Igreja Mãe. Bom, aqui também já li devoção digital e comunhão espiritual. Essa questão da devoção digital é uma coisa que nós precisamos nos ater, irmãos. Compartilhar imagens, bom dia, e uma imagem bonitinha, todo dia é isso, sem falar nada mais, sem contribuir, sem edificar, sem construir, não funciona muito. Ctrl+C, Ctrl+V. É melhor a gente mudar esse formato. É melhor a gente construir o nosso testemunho, falar de uma experiência, conversar também. Agora não precisa mandar um áudio de 2 horas para o pessoal no WhatsApp também não. Cada um com seu cada qual, né? Agora pensar nesse compartilhamento de imagens, isso não é evangelização, certo? Pode fazer uma hora ou outra, ver uma foto bonitinha, vou compartilhar comigo. Agora todo dia também não. Testemunho, quem só na internet. Outras questões muito boas. Exposição. Quanto a minha vida está exposta na rede. Minha vida online condiz com o meu jeito de viver offline. Alter ego, refúgio e autoestima. Complexo de narcisismo. Pessoa que só posta selfie. Selfie, ela está em tudo. Selfie. Tudinho. É uma coisa muito perigosa.
Sua vida não é só isso. Os seus olhos olham para onde? Olham só para você? Tenho certeza que não. Então é uma coisa que a gente precisa ter cuidado. É bom fazer um selfie uma hora ou outra? É, mas é bom também tirar uma foto sem estar você na foto. Também vai construir uma coisa muito boa. E é uma coisa que a gente precisa construir. Eu falei do testemunho. Sua vida online condiz com o seu jeito offline. Ah, eu só posto foto em festa, na missa, isso, aquilo, outro. Mas você só vive disso? Não, você estuda, você trabalha, cuida da casa, lava os pratos. Eu não estou mandando tirar foto da pia cheia de prato, né? Mas fala uma coisinha ou outra, um testemunho que me ajudou a discernir alguma coisa. A gente vê, na pregação tem um método, né? Que a gente observa o dia a dia para poder utilizar na pregação. Então é uma coisa que nós comunicadores podemos usar também. Como combater a superexposição? Configurar a privacidade no Facebook. Autenticidade e ética cristã, online e offline. O cristão é o próprio Cristo, onde ele se apresenta. Também é uma coisa que a gente precisa pensar. Bom, vou agora falar especificamente dos pontos para grupo de oração e as campanhas na internet, que é a parte da oficina. Lucas 12, 22. Vãs preocupações. Jesus voltou-se então para os seus discípulos. Portanto vos digo, não andeis preocupados com a vossa vida, pelo que haveis de comer, nem com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida vale mais do que o sustento, e o corpo mais que as vestes. Considerai os corvos, eles não semeiam nem ceifam, nem têm dispensa nem celeiro, entretanto Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que eles? Mas qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar só um côvado à duração de sua vida? Se vós, pois, não podeis fazer nem as mínimas coisas, porque estáis preocupados com as outras. Considerai os lírios, como crescem, não fiam nem tecem. Contudo, digo-vos, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Palavras de salvação. Irmãos, muitas vezes nós não temos equipamentos, nós não temos dinheiro, não temos patrocínio, muitas vezes nós não temos conhecimento técnico, mas temos uma coisa que é abundante: o Espírito Santo. E nisso Deus providencia a experiência para cada um de nós. A experiência com a família, a experiência com os servos do grupo de oração, a observação com outros servos. E dentro dessa providência, Ele edifica as capacidades técnicas, Ele faz milagres, providencia os equipamentos, traz pessoas que têm habilidade técnica, traz pessoas que têm os equipamentos para servir conosco. E hoje a evangelização é urgente. E hoje o que nós temos muitas vezes são papel, caneta, lápis, redes sociais, celular, internet. Muitas vezes nós não temos TVs, nós não temos rádios, nós não temos gráficas para imprimir. Algumas vezes nós temos também. E a beleza da Igreja Católica é exatamente isso: viver da providência. Como Kelly Patrícia canta, viver da providência. Ela nos ensina através de músicas de Santa Teresinha, de poesias, diversas coisas. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui tem uma história muito particular. E que se não viveram essa providência, conhecem alguém que viveu dela.
seja de uma providência de dinheiro, ou da providência de uma cura, ou da providência de uma solução de um relacionamento, ou de um discernimento. Mas o Senhor providenciou isso para vocês. E hoje Ele pede para que nós providenciemos uma comunicação diferenciada nos meios em que nós estamos com possibilidade de estar, nos locais que nós temos possibilidade de estar. O Senhor pede para que nós transformemos esses ambientes através da comunicação. Através da comunicação, são várias coisas que podem ser feitas. São Paulo fez com as cartas, com as visitas. São João Paulo II fez com a carta, com o testemunho, com as visitas. O Papa Francisco faz hoje com vídeos, com interatividade, com fotografias. E nós, o que temos para oferecer para nosso Senhor Jesus Cristo? E nós, como vamos apresentar o Espírito Santo para a nossa comunidade? A resposta já está no coração de Deus, e Ele quer colocar no coração de vocês. A resposta já foi dita por inúmeros santos. Nossa Senhora já deu vários exemplos, e ela também quer dizer para vocês que nesse momento de oração nós possamos pedir essa inspiração agora. Queria pedir para que vocês fechassem seus olhos e colocassem a mão em forma de concha sobre a perna e clamassem uma inspiração do Espírito Santo.